Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia a Dia de um Relojoeiro. Seguindo com a nossa programação do curso de Recuperando o Circuito, hoje nós vamos para a segunda aula, tá? A primeira aula, ela surpreendeu a gente que em poucas horas já teve quase 300 visualizações. Isso se tratando de um conteúdo mais direcionado a relojoeiro, então para a gente foi uma surpresa. Por outro lado, a gente teve 300 pessoas que visualizou o vídeo e teve simplesmente, acho que umas 50 pessoas que deram um joinha. Esse joinha é muito importante, ele é o termômetro para a gente saber se o que a gente está gravando, o público está gostando ou não. Tá? Então nós vamos fazer uma experiência mais nessa segunda aula para ver. Caso a gente perceba que o público não se interesse tanto, a gente muda o assunto e passa a gravar vídeos diferentes. Tá? Então é muito importante no final, se você gostou do vídeo, que você, se não fosse inscrito ainda, se inscreva no canal, porque isso vai fazer com que o canal cada vez mais cresça. Dá o joinha para a gente saber que aquele vídeo que a gente está gravando está agradando o público ou não. Tá? Então a nossa primeira aula, ela foi falando da alimentação do circuito, no módulo 1. Lembrando, igual a gente falou, que nós dividimos o circuito em 3 módulos. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Tá? Hoje nós vamos falar ainda no módulo 1, o sistema de iluminação de luz do circuito. Se esse é um assunto que te interessa, que você gosta, que você quer aprender, fica com a gente que vamos para mais esse vídeo da aula 2. Hoje, a gente sempre falou, igual falou na primeira aula, que a gente vai sempre usar equipamentos simples e circuitos que o público está acostumado com ele. Então hoje, de novo, nós vamos usar o nosso velho multitestezinho analógico, tá? Eu, para circuito, eu não gosto muito do multiteste digital. Eu até tenho, em algumas situações eu vou estar usando isso na minha oficina, mas 90% de recuperação de circuito, multiteste analógico. Ele te dá mais recurso, tá? E o circuito que a gente vai usar hoje é esse bichinho aqui, ó, circuito T200. O que ocorre com o multiteste, gente? Ó, esse multiteste aqui, ó, quando você joga ele na escala de X1, tá? Não é X1K, gente, é X1. O que ocorre? Se eu pegar um outro multiteste e medir aqui, ó, eu vou ter 1,5 volt nessas pontas. Então isso é interessante, por quê? Porque com essas pontas aqui, ó, eu vou conseguir alimentar o meu relógio, tá? Se eu colocar isso lá no circuito, no relógio, lá ele vai funcionar. Por quê? Porque tem 1,5 volt aqui. E vou testar também a lâmpada, tá? Nessa escala de X1, tá? Então eu tenho 1,5 volt. Então vamos lá, vou começar a mostrar o teste da lâmpada. O meu relógio chegou, a lâmpada não está funcionando. Independente dele estar funcionando ou não, nós vamos achar qual o caminho a seguir, né? Você vai ver que circuito é muito fácil, o circuito não tem segredo, aquele medo que a gente tem de circuito não precisa ter, né? Então nós vamos começar com duas situações: relógio funcionando e lâmpada não funciona, e relógio não funcionando, lâmpada também não funciona, tá? Então vamos lá, o primeiro passo nós vamos fazer esse teste aqui, ó, na lâmpada. Vamos lá, vamos começar os testes no meu circuito. Lembrando, gente, que a lâmpada está no módulo 1, tá? Depois nós vamos para o quadro ali e eu vou te mostrar como é que funciona. Então eu vou vir aqui, ó, no aparelho e vou colocar na escala X1, tá? Não confunda com o X1K, é X1, tá? Eu vou encostar aqui, olha, as pontas, você vai ver que ele foi lá no final, né? Então o que ocorre? Esse aqui é o circuito do T200. Olha aí pra você ver. Olha a lâmpada aqui, olha, a qual nós vamos testar ela, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu quero saber se essa lâmpada tá queimada ou não. Eu vou encostar
as pontas aqui, ó, num lado dela e no outro. Olha lá para você ver como é que a lâmpada acendeu, tá vendo? Sem ter uma alimentação externa, com o próprio aparelho, ele já me diz o quê? Que essa lâmpada não está queimada, tá? Então assim, opa, o meu relógio está apagado, nada funciona, mas a lâmpada tá boa. Então eu vou te mostrar num quadro aqui agora como é que isso funciona. Ó, eu sou ótimo em desenho, tá, gente? Muito bom em desenho, igual vocês estão vendo aqui. Suponhamos que isso aqui seja um circuito. Aqui eu tenho onde entra o negativo da bateria. Aqui eu tenho o positivo. Lembrando que toda essa platina branca que fica por cima do circuito, ela é o positivo, tá? Aqui eu vou ter o CI, que é a partezinha preta, né, onde está todas as informações. Eu tenho a lâmpada, tá? E aqui eu tenho um capacitorzinho. Então, como é que funciona? Como é que vai funcionar a lâmpada? Como é que vai essa lâmpada vai acender? Em que circunstância no circuito? A energia ela saiu daqui, ó. Ela foi, chegou aqui, o que ocorreu com essa alimentação negativa? Ela passou por um capacitor e seguiu para dentro do circuito, tá? Então esse é o caminho. Agora aqui, olha, se você observar, ela continuou. Então o negativo chegou aqui no ponto, no pé dessa lâmpada. Você vai observar lá no circuito que tem dois quadradinhos. Então o negativo ele vem direto da lâmpada, da alimentação do relógio, e vai no pé dessa lâmpada, tá? E daí passou pela lâmpada. A lâmpada o que faz? Ele sai, a alimentação vem para dentro do CI e parte lá para o botão, tá? Então o funcionamento de uma luz é muito simples. Você já tem o negativo passando pela lâmpada direto. Quando você aperta o botão, lembrando que o botão é o positivo. Quando você apertou o botão, você levou o positivo para essa trilha. Então chegou o positivo aqui. Quando você aperta o botão, chegou. A luz vai acender se ela estiver bacana, tá? Então é muito simples essa lâmpada. Ela funciona completamente no módulo 1, não tem módulo 2, tá? Então aqui a gente vai estudar alguns pontos o que faz essa lâmpada não funcionar. A primeira coisa é se a lâmpada está queimada ou não. Se ela estiver queimada, nada funciona, né? Mas nós fizemos o teste lá no multiteste e ela acendeu, então significa que ela está bacana. Qual que é o primeiro teste que eu vou fazer? Naquela escala de X1 lá mesmo, que a gente testou agora a lâmpada. Eu vou pegar uma ponta aqui no negativo e vou levar no pé dessa lâmpada. Eu vou ver se essa trilha aqui está interrompida, tá? Se essa trilha interrompeu aqui, por exemplo, ó, se ela interrompeu aqui, essa lâmpada não vai funcionar, tá? Se essa trilha interrompeu aqui, essa lâmpada não vai funcionar, mesmo eu acionando o botão lá. A outra possibilidade é dessa trilha romper aqui, ó. Rompeu, a lâmpada também não vai funcionar. Então, primeiros testes que eu faço um teste daqui para esse pé da lâmpada, tá? E vejo se vai ter continuidade. Opa, teve continuidade. Tá? Então qual que é o outro teste que eu faço? Eu pego o teste aqui no negativo e levo aqui no outro pé da lâmpada. A lâmpada vai ter que acender. Acendeu, opa, o problema não é aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no contato do botão e vou colocar o multiteste aqui. Se tiver normal, esse teste vai conduzir. Então essa trilha não está rompida. Tá? Então é muito simples, você viu que não tem dor de cabeça para uma lâmpada funcionar. Agora vamos lá. Aí eles já me perguntam, não sei se vocês já viram falar sobre pontos alternativos. Esse ponto aqui é um ponto alternativo de neutro do circuito? De certa maneira, sim.
Se esse circuito ele interrompeu aqui, por exemplo, ou então ele interrompeu aqui, se eu puxar um fio, ou então ele interrompeu, aqui, ó. Se eu puxar um fio desse ponto aqui, a lâmpada vai funcionar, tá? Se ele tiver interrompido aqui, tá? Agora, se ele interrompeu aqui, tá? Eu puxo um fio para lá, quer dizer, ele tá interrompido aqui, né? Ele está interrompido. O que aconteceu? A alimentação vai ir lá, vai vir descer e vai subir aqui para dentro e vai ter alimentação. Então, ele é um ponto alternativo, sim. Tá? Agora, suponhamos que essa alimentação, ela interrompeu aqui, ó, nessa trilha do capacitor. Esse ponto passa a não ser um ponto alternativo de negativo. Porque se eu emendar daqui para lá, a alimentação vai descer, quando chegou aqui, ela não vai passar para dentro do circuito. Então você tem um ponto alternativo de negativo aqui, parcial, tá? Você vai observar, se o interrompido for nesse meio ou for aqui, você pode fazer um jump daqui para aqui que vai funcionar. Se ele for desse ponto próximo ao capacitor, daqui para lá, esse ponto passa a não ser um ponto alternativo, tá? Outra coisa, suponhamos que esse relógio, eu não tenha positivo nele. Eu posso usar esse ponto aqui como um ponto alternativo de positivo? Inicialmente sim. Só que você sabe o que vai ocorrer se eu puxar um positivo direto para aqui? O consumo desse relógio vai alterar muito, ele vai gastar muita bateria. Por quê? Observa que a alimentação positiva veio, entrou dentro do CI. Daqui tem as ramificações para o módulo 1 e para o módulo 2 e 3, que isso aí eu vou explicar depois, tá? Então, esse ponto não é um ponto alternativo de positivo, apesar que o relógio vai funcionar, e esse ponto é um ponto alternativo de negativo, tá? Então, a luz, você vê que é coisa muito simples. Suponhamos que o relógio ele feche curto, gente, alguma coisa aqui no módulo 1, não vou falar só na luz não. Se ele fecha um curto daqui para cá, todo curto, gente, fechado em módulo 1, o consumo da bateria é assim, muito rápido, é coisa de 1-2 minutos e a bateria vai descarregar, tá? Curto em módulo 2 e módulo 3, a bateria vai durar 30 dias, vai durar 40 dias e vai descarregar. Então, pela quantidade de tempo que está durando uma bateria, você sabe aonde está o curto. Módulo 1, curto altíssimo, poucas horas de funcionamento. Módulo 2 e 3, consumo alto, mas a bateria vai durar uma quantidade maior, tá? Então você vê, olha como é que circuito é uma coisa muito simples. A partir que você começa a estudar circuito, você vai ver que não tem dor de cabeça, tá? Então esse hoje foi a nossa aula, tá? Se você gostou, não esquece de dar o joinha lá não, tá? A gente vai tentar fazer uns vídeos mais rápido, porque para não ficar cansativo, não ficar pesado, tá? Se pintou qualquer dúvida, você pode comentar, tá? E a maioria do pessoal aí tem os meus contatos, pode chamar a gente. Esse, gente, é o sistema de lâmpada comum, tá? Um outro módulo que a gente vai achar muito em relógio, tá? Os relógios Casio principalmente usam muito, é o sistema de Illuminator. Aí já é um sistema diferente, tá? Mas também que está dentro do módulo 1, tá? O Illuminator não tem nada a ver com o módulo 2, com o módulo 3. Ô, gente, se uma lâmpada estiver queimada, não estiver funcionando, não vai trocar cristal oscilador. O relojoeiro, ele tem um quê que tudo se resolve trocando cristal oscilador. E não é assim, tá? Vamos tentar conhecer um circuito para a gente trocar a peça certinha, tá? Então, gente, problemas em etapa 1 não se troca cristal oscilador,
tá? Depois nós vamos entrar no módulo nos relógios Illuminator. Acontece muito. Illuminator ele tem um CI que controla o tempo. A partir que eu acionei aqui nesse circuito, não. Eu acionei o botão, soltei, a luz apagou. No Illuminator não. Ele tem 3 segundos, 4 segundos, tá? Esse CI fecha muito curto. E o curto dele é altíssimo. Então fechou um curto no Illuminator, a bateria vai embora rapidinho, tá? Então assim, ó, uma outra coisa que eu queria citar exatamente para vocês verem uma maneira de você recuperar circuito. Acontece muito, o relógio toma um tombo, o relógio só funciona quando eu aciono essa luz. Eu acionei o botão de luz, o digital aqui, opa, acendeu. Por que que isso ocorre? Você está vendo que o positivo, olha aqui, olha, ele saiu e ele alimentou aqui dentro do CI. Quando eu tenho uma interrupção do positivo e eu aciono a luz aqui, ó, o que que eu estou fazendo? Eu estou levando o positivo para dentro do CI. Então, se você pegou um relógio que você acionou a luz, ele funcionou, daí 1, 2 segundos ele desliga, é falta de alimentação positiva no circuito. Tá? Não precisa trocar cristal oscilador, não precisa trocar capacitor, não precisa trocar nada. Você vai atrás dessa linha do positivo que você vai achar uma interrupção. Então é isso, gente. Ó, acionou a luz, funcionou, eu vou atrás do positivo que está interrompido. Tá? Essa foi nossa aula de hoje sobre a lâmpada. Eu acredito que não tenha ficado dúvida, mas se ficou, pode me chamar, pode perguntar. Se o pessoal gostar, se o pessoal curtir, principalmente, nós vamos ter a etapa 3, tá? A etapa 3 nós vamos estudar aqui, vamos ver o que a gente vai falar sobre a etapa 3, tá? Provavelmente ela vai ser sobre alarme, que também está no módulo 1. O alarme, ele tem módulo 1, 90%, e ele tem um sinal do módulo 3, tá? Então é isso aí, obrigado. Se você gostou do canal, compartilha, indique para o seu amigo, tá? E até uma próxima aula.